Olá, boa tarde. Estamos a poucos dias da Jornada Diocesana da Juventude. É já no próximo domingo que a Igreja sublinha o papel dos jovens enquanto futuro e agentes de mudança na sociedade e na Igreja. É um tema que vamos analisar com João Marques, que integra o Departamento de Pastoral Juvenil da Diocese de Setúbal. Vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. Voar na Fantasia é uma publicação que aborda temas do tempo da pandemia. A obra é da autoria de dois psicólogos, Margarida Cordo e Padre Aires Gameiro. Através de contos fantasiados, chamam a atenção para temas atuais relacionados com a saúde mental. O silêncio é uma oportunidade de aprendizagem, sabe? Quando nós olhamos, o silêncio inteligente é um silêncio que ensina. Porque nós, se pensarmos, também estamos num tempo em que este silêncio discreto que pode ensinar e ajudar cada um a também fazer caminho interior para depois enriquecer a partilha, este silêncio está quase em desuso, porque as pessoas em geral, ou seja, isto remete-nos para o mau uso das redes sociais, não é? De facto, as pessoas, às tantas, não estão a fazer nada para si, para os seus, para um verdadeiro serviço e para uma verdadeira missão. Mas digamos que estamos a falar de uma fase... O silêncio vivido neste mês de novembro, em que se recordam os entes queridos, é, na opinião da psicóloga, uma forma de sarar feridas. Remete-nos um bocadinho para, também para as perdas, para as partidas, que mesmo nos seios das famílias têm que ser bem vividas, tanto quanto isso é possível, naturalmente, até porque existe uma coisa chamada saudade, não é? E a saudade é, como alguém disse, a quantidade de amor na ausência. O silêncio como forma de serenidade e aprendizagem na vida é um dos apontamentos dos contos. Já os sentimentos de alegria e tristeza têm de ser conhecidos. Que nós também saibamos que há lugar para vários sentimentos e que uns só existem porque outros também existem. Se a tristeza é um sentimento proporcionado a uma circunstância ou um conjunto de circunstâncias pelos quais passamos e que vivemos, naturalmente a tristeza é saudável. Agora, estamos num tempo em que temos que parecer felizes, temos que mostrar coisas maravilhosas que vivemos. A psicóloga alerta mesmo para o uso das redes sociais e as suas consequências. O mau uso das redes sociais também faz isto. As pessoas só lá põem coisas maravilhosas, o que não é bom, porque os outros, eu costumo dizer que há um perigo enorme, que é o perigo das comparações. Ou seja, quem está em baixo, quem está triste, vai ver redes sociais de alguém que sempre põe coisas fantásticas e então sente-se ainda muito mais infeliz e isto de facto tem consequências, não é? Mais do que uma dualidade, deve ser entendida a sua complementaridade. Conhecer a complementaridade, aceitá-la, dar-lhe nome quando ela surge, processá-la interiormente e perceber que a alegria é uma coisa muito mais profunda do que a exibição de uma felicidade estrondosa. Quando nós falamos, por exemplo, da depressão, repare, e a tristeza é um sentimento. Claro que a depressão não é só tristeza. Nós não podemos dizer que uma pessoa que está triste está deprimida, nem pensar nisso. Há muitos outros sintomas associados aos quadros depressivos. Mas as pessoas, porque é que muitas depressões não se tratam? Porque realmente as pessoas têm vergonha de estar deprimidas. Porquê? Porque, claro que a depressão é uma doença mental e as doenças mentais têm estigma. Temas atuais do tempo de pandemia que são mote para os contos do livro Voar na Fantasia, lançado pelas edições salesianas. 60 associações de escuteiros de todo o mundo participaram em Fátima no Congresso Mundial do Escutismo Católico.
Representam 60 associações católicas de escuteiros espalhadas pelos 5 continentes. Estiveram em Fátima para afirmar que a dimensão religiosa é integrante da riqueza do movimento escutista. E isso faz-se também com o testemunho daquilo que é este escutismo religioso, neste caso católico, na abrangência, na abertura, no acolhimento daqueles que até possam não ser católicos, mas estejam disponíveis para fazer um caminho que os leva a tomar as suas decisões, a fazerem escolhas, e por isso também o escutismo católico, não só em Portugal, mas nos outros países, seja um movimento evangelizador. Neste encontro foi sublinhada a importância da fé e da religião como fator de identidade para muitos jovens escuteiros em todo o mundo. Le scoutisme sans religion n'existe pas. Donc il y a du scoutisme qui va avec la religion. La promesse, la loi, les valeurs des scouts, c'est pris des religions. Nous, si on suit l'encyclique du pape, le Fratelli Tutti, nous sommes ouverts à tout le monde. Et l'évangile dit que nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes frères de tout autre scout, nous sommes frères de tout le monde. L'humanité, c'est les gens qui sont sur terre. Donc il n'y a pas de différence entre juifs, musulmans, chrétiens, catholiques, protestants. Et le travail qui va être aujourd'hui fait, c'est pour l'avenir, comment avoir cette relation, comment travailler avec les autres religions pour avoir un scoutisme de qualité et pour créer un monde meilleur. As associações do escutismo católico aprofundam também o diálogo e a construção de um escutismo assente no diálogo interreligioso. Neste congresso esteve presente o presidente do Fórum Internacional do Escutismo Judaico. C'est-à-dire que ce qui est passionnant pour moi en écoutant les différents ateliers, les échanges, c'est de voir justement la force, je dirais le dynamisme de l'expression de l'éducation catholique et de tous les enjeux, les défis qui se posent selon les pays, selon les régions, et de voir que l'équilibre, la tension éducative magnifique qui se fait entre être catholique et être dans l'amitié avec les autres, c'est le fondement du dialogue interreligieux. Reflexão neste congresso mereceu também o documento que está em preparação e que aborda a visão católica da religião e das religiões no escutismo. Tem o objetivo de clarificar a dimensão religiosa no movimento escutista mundial e lembrar que a educação integral das crianças e jovens não a pode excluir. A verdade é que nós hoje assistimos num mundo onde há alguns equívocos e confusões sobre o que é espiritualidade, o que é religião, o que é interioridade. O escutismo educa numa perspectiva somente espiritual, somente da interioridade, ou pode ter uma dimensão explicitamente religiosa. Não quer isto dizer que é um clube fechado, é de facto aberto, mas a sua proposta, se quer ser uma educação integral, não pode menosprezar ou esquecer a dimensão religiosa. Il n'y a pas de scoutisme sans religion. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient que le scoutisme soit inodore, insipide. Nous accompagnons des jeunes dans un chemin de vie. Et dans le monde très difficile, très dur, qui est le nôtre et qui sera celui de toutes les générations qu'on est en train de former dans le scoutisme, il faut lutter contre une seule chose, l'ignorance. L'ignorance, c'est la porte ouverte au racisme, à l'antisémitisme, à la peur de l'autre. Et je dirais que ma présence ici, à l'invitation de la SIX, c'est aussi une façon de témoigner que nous luttons ensemble contre ce fléau des réseaux sociaux qui est l'ignorance, qui est la désinformation, les fake news. Entretanto, o CNE, Escutismo Católico Português, para além das metas importantes que são o próximo acampamento nacional ou a Jornada Mundial da Juventude, não esquece nas suas atividades o atual momento da Igreja.
é neste desafio que o Papa Francisco nos deixa de nos envolvermos neste sínodo. Nós também queremos que os nossos jovens, as crianças do escotismo católico português, possam participar, contribuindo para esta reflexão sobre a presença do jovem na Igreja, a presença da Igreja no jovem, quer nas nossas dioceses, quer também enquanto corpo, e possamos também dar um contributo daquela que é a nossa particularidade, ouvindo os jovens num processo que será também liderado por eles. O escotismo em Portugal tem esta marca de escotismo católico. A casa do escotismo é a comunidade cristã, e nós sabemos esta ligação que tem os movimentos às comunidades. E depois, neste caminho sinodal, né, eles têm um contributo também a dar, a partir da sua própria experiência de patrulha, de tribo, de equipas, né, esta experiência sinodal que têm de caminhar juntos, jovens e adultos, etc. Portanto, também são convidados a partilhar neste caminho sinodal, a partilhar a sua experiência para a construção desta sinodalidade, deste caminhar juntos, para também realizarmos a missão juntos. Este Congresso Mundial do Escotismo Católico acolheu também novos membros. Foi o caso da Guiné-Bissau, onde 90% dos escoteiros são católicos e o escotismo é um dos principais movimentos que estimulam a mudança e o desenvolvimento. Como sabem, nós temos muitas dificuldades. As pessoas muitas das vezes esperam só do Estado. O Estado não consegue resolver todos os problemas, mas o escotismo cria ambições e atividades através dos quais muitos jovens hoje são empreendedores, conseguem resolver pequenos problemas que outrora não conseguiam. E nós temos já muitos jovens que antes eram escoteiros lobitos. Hoje são homens, são profissionais e trabalham e desempenham as suas funções cabalmente. Graças ao seu envolvimento no escotismo, a educação do escotista, que hoje em dia se tornou um grande homem dentro da nossa sociedade. Em Fátima, o Congresso Mundial do Escotismo Católico a reafirmar a importância da religião e do diálogo interreligioso na educação integral das crianças e dos jovens. É em agência.eclésia.pt que pode acompanhar estes e outros temas relacionados com o cotidiano da Igreja Católica. Ele será também marcado já no próximo domingo pela Jornada Diocesana da Juventude, que é ponto de partida para a nossa conversa com João Marques. Boa tarde. Obrigado, João, por estar aqui no programa Eclésia e na Diocese de Setúbal. Esta jornada foi preparada e porque é a solenidade de Cristo Rei. Setúbal tem um santuário de Cristo Rei e como tal, não havia dúvidas quanto à localização, ao que parece. É verdade, foi uma das decisões mais fáceis de tomar. Não faria sentido a Diocese de Setúbal ter um santuário precisamente dedicado a Cristo Rei, e uma vez que o Papa Francisco tomou esta decisão de alterar a data da jornada do Domingo de Ramos para a solenidade de Cristo Rei, não realizar lá o nosso encontro diocesano. E o que é que vai acontecer, o que é que está previsto para aquele lugar que é muito conhecido do país inteiro, que Lisboa olha e que tem que atravessar o rio para o visitar? Setúbal já está do lado de lá, a Diocese, o que é que vai acontecer nesta iniciativa? Nós vamos ter um programa variado. Aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante este processo de preparação da jornada 2021 foi fazer uma vigília de oração ao estilo daquilo que é feito nas edições internacionais da Jornada Mundial da Juventude. E foi nesse sentido que pensámos aqui um programa que ainda não está exatamente fechado, mas que inclui vários momentos culturais, apontamentos musicais, também momentos de testemunho, e que irá culminar no final da noite com um momento de adoração eucarística que será presidido pelo nosso Bispo Dom José Ornelas. E, portanto, irá seguir um pouco aquilo que é o esquema da vigília de oração numa noite de vigília tradicional das edições internacionais da JMJ, também para que os nossos jovens, e tendo consciência que alguns já terão participado em algumas edições internacionais, mas muitos, se calhar a maioria das nossas comunidades, dos jovens das nossas comunidades não terão participado, aqui a ideia é trazer um pouco já
2 anos antes, um pouco daquilo que é a experiência da Jornada Mundial da Juventude para a nossa Diocese. E depois, para além disto, a ideia é que a noite termine com os jovens a assumir um compromisso missionário que depois irão levar para as suas comunidades no dia seguinte, dia 21 de novembro, que é mesmo a solenidade de Cristo Rei. Os jovens não virão a zero, eles já estão, digamos, num processo de aquecimento e recordo, por exemplo, o sentido 23, não é? Que todos os meses vai trabalhando há alguns momentos de encontro, alguns momentos de partilha, também sempre na ótica das Jornadas Mundiais da Juventude. Muitos destes jovens que já participam nestas iniciativas estarão presentes no Santuário de Cristo Rei e é importante ir aumentando esta dinâmica de jornadas, realmente esta vigília, já muito ao estilo das grandes jornadas mundiais, também tem essa intencionalidade de os colocar, de os sintonizar nessa perspectiva de 2023? Esse tem sido um dos nossos objetivos e já de algum tempo é esta parte. Isto porque a forma e a prioridade que é dada à juventude na Diocese de Setúbal tem já vindo a ser repensada até mesmo antes do sino dos bispos dedicado aos jovens a fé e o discernimento vocacional. Portanto, já há alguns anos, antes mesmo de sabermos que a jornada seria aqui em Lisboa, que na Diocese de Setúbal tem-se procurado dar uma nova vitalidade e um novo dinamismo à pastoral juvenil em todas as comunidades. E nesse sentido, claro que a partir do momento que nós sabemos que teremos aqui, e não é aqui à porta, é mesmo dentro da nossa Diocese, porque a Diocese de Setúbal será uma das dioceses de acolhimento, a partir do momento que nós teremos dentro da nossa Diocese a própria jornada, tornou-se imperativo e importante criar ainda este maior dinamismo. E aqui, claro que a JMJ veio entusiasmar, veio também empenhar mais jovens, criar novos dinamismos e novas formas de organização nas paróquias. Esta vigília em concreto vem também então numa linha de várias perspectivas e de várias dinâmicas de mobilização que a Diocese está a promover, entre elas também o sentido 23 que já foi aqui referido. O sentido 23 é uma dinâmica mensal, nos dias 23 de cada mês. As outras dioceses também estão a fazê-lo, na nossa diocese, com este nome de sentido 23, precisamente porque queremos dar um sentido, uma linha condutora a todas estas iniciativas. São encontros de convívio, de oração, que mobilizam os jovens e que vão cada vez mais mobilizando os jovens. Esta vigília vem também nesse seguimento do caminho de preparação que estes jovens estão a fazer, acima de tudo espiritual, para a jornada de 2023. Os pais destes jovens é que fizeram essa grande experiência da originalidade do Papa João Paulo II de lhes ter entregue uma cruz. De que forma é que vão trabalhando também com esta nova geração esta sensibilidade aos símbolos, eles terem a real noção do que significou nos anos 80 uns jovens que carregavam uma cruz que passou pelo mundo inteiro, a força destes símbolos. É preciso também fazer aqui um trabalho de pedagogia, de catequese junto a estas novas gerações. Aquilo que nós percebemos logo muito claramente desde o início foi que existe ainda nas nossas comunidades, agora se calhar já não tanto, mas logo no início, quando foi feito o anúncio, havia um profundo desconhecimento em relação à Jornada Mundial da Juventude nas comunidades, em particular nas gerações mais novas, que não tinham tanta consciência dessa realidade. Tem sido feito um pouco esse trabalho de conhecimento, de dar a conhecer a jornada, muito com base em testemunhos de pessoas que a viveram. E isso acho que é aquilo que é mais importante. Mais do que estarmos a falar e a explicar o que é que acontece numa jornada, é o testemunho da vivência, da experiência de uma jornada, que ajuda também os jovens a motivarem-se e a perceberem que também querem aquilo para eles. E, portanto, é muito nesse sentido que vai, e mesmo na própria vigília, nós também vamos ter esse momento de testemunho, precisamente para ir começando a criar este espírito e este entusiasmo nos nossos jovens.
E é muito neste sentido que nós temos estado a trabalhar e a fazer também este caminho, também incluindo esta vigília de oração. E como a Diocese também de acolhimento às jornadas, há aqui todo um trabalho extra, não é? Que toca a Setúbal pela proximidade que tem a Lisboa. Até que ponto é que, como é que vão já trabalhando esta dimensão na Diocese, no momento em que os símbolos já estão entre nós, estão a fazer uma peregrinação pelo país, a começá-la. É preciso trabalhar também na Diocese, não é? Esta dimensão da Diocese de acolhimento, que vai receber jovens, que vai participar nas jornadas. Sim. Também de forma Primeiro, muito em relação próxima. à questão dos símbolos, de facto, faz parte daquilo que está a ser mobilizado e também iremos começar brevemente a começar a preparar essa recepção aos símbolos, que irá acontecer em novembro do próximo ano, daqui a um ano. E também é uma dimensão que temos presente na nossa dinâmica. O facto de sermos diocese de acolhimento traz, claro, aqui algumas responsabilidades acrescidas do ponto de vista operativo da própria jornada. Aquela que tem sido a nossa prioridade até este momento tem sido a criação das equipas, porque há muitas paróquias, as vigararias, não tinham, muitas delas, estruturas criadas, montadas, estruturas de contacto, estruturas de trabalho, que permitisse essa organização de forma mais facilitada. Na maior parte dos casos tivemos que começar esse trabalho de raiz e é sobretudo ainda nesse trabalho que nós nos encontramos, de sedimentar, de estruturar equipas locais que possam começar a dar resposta às solicitações que, entretanto, já vão começando a surgir naturalmente. Aquilo que temos sentido até este momento é um entusiasmo muito grande e uma receptividade muito grande àquilo que são as propostas, e os jovens, daquilo que tenho visto, começam também a estar já muito entusiasmados, a quererem ser protagonistas, como também indicou o Papa na encíclica que dedicou aos jovens, nesta vontade de também quererem colaborar e de quererem contribuir, não só como peregrinos, mas também como voluntários, e está a ser um processo muito interessante. Muito bem, João Marcos, muito obrigado por esta partilha e na Eclésia continuamos atentos ao que se passa em Setúbal também nesta matéria. Obrigado pela tua presença hoje aqui no programa Eclésia. Eu termino a lembrar que hoje ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é mais logo, na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.